Existem 3 siglas no desenvolvimento em Java que você já tem que ir se acostumando já. Tá? A JVM a gente já viu um pouquinho, a JRE e também o JDK. Agora, quais que são as diferenças, certo? Então, só um resumo bem rapidinho que a gente já viu sobre a JVM. Nada mais é do que a nossa máquina virtual, que também é um programa que ele carrega e executa os aplicativos, os sistemas em Java. Ele converte lá os nossos bytecode, né, que o que a gente escreve em Java é convertido em uma codificação e depois isso é lido e executado na máquina do cliente, que daí se torna o programa que a gente pode ver usado em um mercado, em uma padaria, em uma farmácia, qualquer lugar, tá? Nós temos a JRE também, além da JVM nós temos a JRE. Na JRE já tem dentro dela a JVM, então a JRE é um ambiente de tempo de execução, tá? É utilizado para executar as aplicações da plataforma Java, tá? Então ela é composto a JRE ela é composto por bibliotecas, que são várias outras funcionalidades, né, de código-fonte, projetinhos que são adicionais, que são compostos, né, por exemplo, um pacote de ferramentas que tem dentro do Java. Então, é composto de bibliotecas e pela máquina virtual. Então, a JRE, tá, ela é usado para executar as aplicações e junto com a JVM. Tá? A JVM, ele pegando assim, qual que é a tarefa principal da JVM? Que é ler os bytecodes. Junto com a JVM, a gente tem mais um pacote de ferramentas que daí vai executar por completo o nosso sistema. Então, JRE mais a JVM vai executar por completo. JVM lê os bytecodes e faz a leitura, converte, certo? E a JRE, junto com a JVM, vai executar por completo o nosso sistema e visualizar na tela. Então, a JVM ela nunca está sozinha. A JVM sempre está dentro da JRE. Então, quando você vai instalar no cliente lá um sistema, você sempre vai colocar a JRE, tá? Que daí já vem junto à JVM, tá bom? O kit de desenvolvimento, que é o JDK. Isso é usado pelos programadores, desenvolvedores. Você, a gente sempre usa a JDK instalado na nossa máquina. A JDK já possui a JRE dentro dela e, consequentemente, já tem a JVM. Então, JDK tem tudo. JDK tem a JRE e a JVM. Então, a gente tem 2 separações aqui. Uma é o quê? A JRE com a JVM, que é usado para ler, interpretar, converter e executar. E a segunda parte é o nosso JDK, que é um conjunto de utilitários que permite criar sistemas, software para a plataforma Java, certo? Então, o JDK ele é composto de bibliotecas, tudo que a gente precisa. O que são bibliotecas? Imagina uma biblioteca de livros. Possui várias coisas úteis, de conhecimento, úteis e de informação para a gente poder fazer um sistema. Por isso que se chama aí biblioteca. A gente vai ver isso mais a fundo mais para frente do curso, tá? E ele é composto daí, além desse conjunto de ferramentas, é composto também do compilador, que daí é a parte do JRE e da JVM. Então o JDK, ele tem tudo que um desenvolvedor precisa. Então basicamente, o cliente de um sistema fica com essa parte da JVM e da JRE, ou mais especificamente a JRE, que já tem a JVM. Você, programador, sempre vai colocar a JDK, que já tem tudo dentro dele. Então, eu coloquei uma descrição aqui embaixo, que 2 divisões distintas, assim, que você tem que entender. Apesar de parecer 3, mas eles são divididos, agrupados, 2 partes, tá? A JRE, que sempre terá junto a JVM, o cliente precisa disso para poder executar o software na sua máquina. E a segunda parte, o JDK, que sempre terá o JRE e o JVM dentro dele. São para devs ou que para programadores, para eu e você, para a gente que vai criar o sistema, tá? Então, assim, eu tentei resumir o mais simples possível o que são cada uma dessas siglas e como que isso vai se tornar, como que isso é dividido
um ambiente de execução de um ambiente de programação. Então, vocês já vão colocando na cabecinha de vocês que o cliente do sistema, por exemplo, o caixa do supermercado, na farmácia, na padaria, vai sempre ter o JRE. Você que é programador, você sempre vai ter que instalar na sua máquina o JDK, que isso a gente vai ver mais lá para frente, quando a gente vai fazer o download e a instalação em nossa máquina.